Esse caso demorou 16 anos para ser resolvido. Parecia que não tinha nenhuma pista solta. Só que quando um amigo de Laura se tornou policial e começou a investigar o caso dela, as coisas mudaram. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, onde eu conto casos criminais estranhos algumas vezes por semana. Eu me chamo Thaís Rory, espero que você esteja bem. Se é seu primeiro dia aqui, muito prazer. Se você já me conhece, já é de casa, né? Já sabe que a casa é sua também. Então vamos lá, que a história de hoje é da Laura Salmon. Laura Lee Salmon nasceu dia 6 de outubro de 1965 em Indiana, nos Estados Unidos. No momento da nossa história, ela tinha 18 anos de idade e ela morava no Tennessee. Diferente dos outros casos, que normalmente eu encontro, né, o que as pessoas falavam dela quando ela era viva, a personalidade, trago aqui para vocês, dessa vez eu não encontrei. Porém, deu para perceber que ela marcou as pessoas. Então, no decorrer dos anos, quando as pessoas lembravam o que tinha acontecido com ela, e quando relataram, né, coisas que sabiam do passado, a mãe dela que nunca deixou de lutar por ela, e um amigo da época da faculdade, que mesmo depois de anos não conseguiu parar de pensar também na Laura. Então eu acredito que por isso ela era uma pessoa que impactava as outras pessoas de forma positiva. Na época da escola, lá nos anos de 1982 e 1983, ela começou a namorar um rapaz que era um ano mais novo do que ela. Ele se chamava David Kyle Gilley. Eles namoraram 2 anos e, terminando a escola, Laura foi para a faculdade e aí ele continuaria estudando. Só que aí eles não terminaram o namoro. Quando eles se viam, ele era um casal. Porém, quando isso não acontecia, lá na faculdade, ela estava saindo com outros rapazes. Na faculdade, ela estava se dando super bem, ela estudava bastante, ela tirava boas notas, ela fazia parte de clubes, ela fazia parte de irmandade, ela estava bem feliz com a trajetória mesmo da faculdade. E ela também tinha um trabalho de meio período, ela trabalhava na mercearia Kruger. Maio de 1984, já era férias escolares. Como está chegando o verão, é nessa época que eles têm as férias mais longas lá nos Estados Unidos. Foi pro trabalho, ela trabalhou até 1h da tarde, aí ela saiu, não tivemos notícias dela e à noite ela foi pra balada. Lá na balada, ela acabou ficando com um carinha. E era um rapaz, assim, gente, que ninguém soube identificar. Ele era desconhecido e ficou desconhecido. Então, a última vez que as pessoas lembram da Laura foi nesse momento. Nas primeiras horas do dia 31 de maio de 1984, um fazendeiro estava ali na região de uma pedreira e ele acabou encontrando um corpo de uma mulher. Imediatamente, né, ele ligou para a polícia. Quando chegaram lá, encontraram realmente uma mulher sem vida. Ela estava trajando apenas sutiã, ela estava com uma jaqueta preta em cima da cabeça dela e as mangas da jaqueta davam um nó no pescoço dela. Ela também estava segurando na mão direita uma roupa íntima feminina e ela tinha 2 calças jeans em cima dela, cobrindo o corpo. Uma era uma calça jeans feminina e outra era uma calça jeans masculina. E a bolsa dela também estava ali próximo ao corpo dela. Ela logo foi identificada como Laura Salmon e pegou todo mundo de surpresa, né? O médico legista atestou que a causa da morte dela foram golpes na cabeça, provavelmente golpes ocasionados por rochas. Tanto que ali pegaram várias rochas que estavam perto do corpo dela para levar para análise também. Ela recebeu de 10 a 12 golpes na cabeça. Ela tinha tido relações íntimas, foi encontrado esperma dentro do corpo dela, só que detectaram que ela não foi abusada, não foi forçada, foi consensual. E essa relação ela teve de 24 a 48 horas antes de ter sido encontrada. A roupa íntima que ela segurava era dela e também tinha um material genético masculino, o mesmo encontrado ali nela, né? Então foi quando aconteceu a relação consensual, que sim, que pode ter sido aquele rapaz que ela se encontrou na balada, né, na noite anterior, que ninguém até hoje sabe quem é esse cara. E no jeans masculino encontrado com ela, foi também encontrado um sêmen também,
só que era diferente daquele que foi encontrado no corpo dela e na roupa íntima dela. O carro dela foi localizado perto do trabalho dela, que era bem longe ali da pedreira, e verificaram que as rodas do carro dela estavam sujas. E a sujeira que tinha ali na roda e dentro do carro ali no assoalho era compatível com a sujeira encontrada ali na pedreira, né? Então sim, ela esteve lá ou alguém esteve lá com o carro dela. Não foram encontradas digitais diferentes. A única coisa diferente que encontraram era um fio de cabelo, só isso. Laura tinha um grande amigo lá na faculdade chamado Dan Goodwin. Inclusive no dia 27 de maio, né, alguns dias antes de acontecer aquilo com ela, eles saíram para irem ao cinema juntos. Eles foram lá assistir um filme na matinê. A relação entre eles não era uma relação amorosa, era somente uma relação amigável mesmo. Claro que Dan, ele estava no funeral da Laura. A mãe da Laura, óbvio, estava muito abalada e Dan disse que ele foi, abraçou a mãe da amiga e disse para ela, prometeu para ela que ia ajudar a solucionar aquele caso. Como resposta, né, a mãe dela chorando disse, por favor, me ajuda a encontrar quem fez isso com meu bebê. Para isso, né, eles precisavam encontrar quem era o dono daquela calça jeans masculina. Sim, gente, houve sim alguns suspeitos. O primeiro suspeito, claro, era o namorado da Laura, David Gill. Então, assim, apesar deles namorarem oficialmente, né, ou não, né, porque tinha aquela distância dele ainda estar na escola, ela está na faculdade, o que acontecia? Todo mundo sabia que ela tinha uma outra vida lá na faculdade, ela saía com outras pessoas, ela conhecia outras pessoas, ela tinha outros amigos. Só que ela e David nunca chegaram a terminar o namoro deles. Ele era conhecido por ser ciumento. Só que quando ele foi interrogado, ele tinha um álibi. Ele disse que estava o momento todo em casa e o padrasto dele estava lá com ele e viu quando ele estava em casa, né? Que foi o tempo todo e o padrasto confirmou isso. Logo depois, uma mulher em Nashville, que é uma cidade próxima também ali no Tennessee, ela entrou em contato com a polícia porque ela disse que ela tinha saído com um homem e esse homem abusou intimamente dela e disse para ela, cuidado, senão vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Laura. Imediatamente, então, claro, ela chamou a polícia, esse cara foi levado para a delegacia, ele se chama John Taylor, e o que ele disse é que ele não teve relação com ela e que muito menos ameaçou ela falando que faria a mesma coisa que ele fez com Laura, né? Só que aí, gente, olha só que coisa. Ele estudava na mesma faculdade de Laura, ele frequentava os mesmos clubes lá dentro da faculdade que ela frequentava, e no momento que ela foi encontrada sem vida, ele estava ali na região. E ele também era violento, tanto com as amigas quanto com as namoradas que ele teve. Então os analistas pegaram o fio de cabelo encontrado, compararam com o DNA dele, só que assim, lá em 1984, o que eles tinham, que o DNA poderia oferecer, não é igual a hoje, né? Era só o início de tudo. Então, a princípio, eles consideraram que sim, que aquele fio de cabelo era sim do John, só que dava muito resultado de falso positivo. Então, quando eles avaliaram a segunda vez, eles não tiveram certeza. E como eles não tinham um outro fio de cabelo para tirar a dúvida, né, ele não poderia ser utilizado como prova para prendê-lo ou para acusá-lo de alguma coisa, né? E aí acabaram soltando ele, não tinham o que fazer. Mesmo assim, ele continuaria no radar da polícia. E outra coisa que não batia, né? John era um rapaz magro e pequeno, ele era baixo de estatura. Então perceberam que ele não poderia usar uma calça daquela. Ele até poderia usar a calça se ele utilizasse a calça jeans larga, só que assim, a calça ela era comprida e aí não daria para ele utilizar, então meio que ele foi descartado. Então, além do John, além do namorado, eles tiveram outros 100 suspeitos, né? Porém, quando iam interrogar ou fazer testes, todos eles eram descartados. A mãe dela disse que lá em cima do túmulo dela, prometeu que iria encontrar quem fez isso com ela, mesmo que isso fosse a última coisa que ela fizesse na vida dela, sabe? Que ela não morreria sem isso acontecer. Só que aí, gente, os anos foram passando e não aparecia nenhuma pista nova. E o caso ficou arquivado. Até que 16 anos depois, lá no ano 2000,
tivemos algumas novidades. Vocês lembram do amigo dela da faculdade, do Dan Goldwyn? Pois é, ele se formou, ele se tornou repórter, só que ele sempre gostou da parte policial, criminal das coisas, né? Então, por um tempo, ele foi um repórter tradicional, depois ele virou repórter criminal, olha só que interessante, e aí depois ele largou tudo e falou, olha, realmente o que eu quero ser é policial. E ele entrou para a corporação, ele tornou-se um policial. E ele disse que durante todos os anos, ele nunca deixou de pensar na Laura, no que aconteceu com ela, na amizade que eles tinham e na promessa que ele fez para a mãe da Laura, né? E, enfim, agora ele estava na polícia, será que ele poderia fazer alguma coisa? Gente, em 1987, quando ele era jornalista, ele chegou a escrever um livro contando casos arquivados, né, histórias reais, só que casos arquivados de pessoas ali daquela época. Inclusive, ele citou o caso da Laura. Ele deixou bem claro que ele não se tornou policial para resolver esse caso. Porém, era um caso que ele não parava de pensar. E, gente, foi o primeiro caso arquivado que deram para ele. Ele não era o detetive principal desse caso, ele iria ajudar um outro policial. Porém, né, o caso estaria nas mãos dele. Então, sabe, tipo assim, lei da atração, que você pensa muito numa coisa e aquela coisa vai para você? Foi isso que aconteceu com ele. Ele estava finalmente tendo a oportunidade de solucionar realmente aquele caso. Ele e o responsável realmente, né, por todo aquele caso, que era o Bill Sharp, eles pegaram todas as evidências que eles tinham, mandaram tudo de novo para análise. Claro que eles colocaram os resultados dos testes lá no banco de dados para saber se tinha alguém ali que estava ali, né, por ter cometido algum crime, só que não encontraram nada. E aí, quando um caso ele deixa de ser arquivado, os policiais também, né, pedem ajuda para mídia. Então eles pediam, né, gente, se você lembrar de alguma coisa que aconteceu lá atrás, pode ser que você não tenha certeza, que seja só uma desconfiança, avise a polícia. Então eles começaram a receber outras ligações. Uma menina, ela era uma estudante do ensino médio e ela cresceu ouvindo o pai dela falar que ele tinha tirado a vida de uma garota e jogado na pedreira. Então ela associou, puxa, será que era Laura? Então, claro, ela resolveu denunciar isso para a polícia. O pai dela se chamava David Peterson, ele tinha ficha criminal, ele tinha um registro criminal, que foi quando ele fez um assalto armado, só que no momento que a filha denunciou, ele já tinha falecido. Então os policiais, eles tinham que investigar, né, realmente se poderia ser o David. Eles coletaram então um DNA dos filhos, porque seriam pessoas diretas ali da família, e levaram para análise. Só que aí descobriram que não era possível que David tivesse relação com o que foi encontrado na Laura. John Taylor, aquele homem que desconfiaram que o fio de cabelo era dele lá em 84 mesmo, dessa vez, com o avanço do DNA, eles poderiam realmente coletar o DNA do John Taylor e verificar se batia, né, com o DNA de lá. Só que também deu negativo. Então, ainda bem que lá atrás, né, não denunciaram ele, não acusaram por causa desse caso, porque pelo menos com relação a Laura, ele era inocente. E o próprio amigo, o Dan Goldwyn, mesmo ele sendo policial do caso, ele sabia que ele teve contato com a Laura, né? As pessoas poderiam achar que ele poderia ser um suspeito. Então, sim, ele também fez o teste do DNA e também deu negativo. Olhando ali o caso delas, as anotações passadas, eles viram o seguinte, que o namorado da Laura não era um cara legal, o Kyle era bem suspeito mesmo, só que ele tinha aquele álibi do padrasto, né, que esteve o tempo todo com ele na casa. Só que olha só, uma coisa que tinha lá nas anotações e que na época, lá em 84, mesmo assim os policiais não poderiam deixar passar, é o seguinte, uma mulher, ela disse que estava dirigindo à noite, no dia 30 de maio, e aí ela viu o carro da Laura e ela viu um homem dirigindo o carro da Laura. E esse homem era o Kyle. E ela disse que olhando para o rosto daquele rapaz, ele estava todo branco, parecia que ele não estava focando o olhar dele em direção nenhuma.
Era bem estranho mesmo aquela reação. E ela viu ele dirigindo o carro dela bem na estrada que dava para aquela pedreira. Ela, na época, ela chegou a falar isso para a polícia e a polícia, na época, descartou. Só que agora esses novos policiais, eles não iam deixar passar, não. Então foram atrás do Kyle, descobriram que nessa época ele morava lá na Califórnia, ele já tinha passado por 2 casamentos e 2 divórcios. Eles também começaram a ver ali nos relatórios e entrevistar novamente essas pessoas, né, que deram os depoimentos lá em 84, que a maioria eram amigos da Laura. Eles viram que havia muita violência física no relacionamento entre ela e entre Kyle. Ele era muito abusivo com ela, gente, muito abusivo. E a mãe disse que ela tentou se separar dele, ela terminou o namoro, só que uma das vezes que ela terminou o namoro, ele quebrou 2 dentes dela, então ela desistiu disso e a mãe dela tentou convencer ela a ir até a delegacia, conseguir uma ordem de restrição. Laura disse que não faria isso, que tinha muito medo. E aquela calça jeans que foi encontrada na cena do crime era uma calça jeans que batia o tamanho de uma calça jeans que Kyle usaria. A nova investigação também conseguiu determinar que havia gotas de sangue pequenas ali na calça e pelo local que as gotas estavam, significava o quê? Que quem estava usando aquela calça estava batendo na cabeça da Laura e foi nesse momento que respingou sangue nela. E avaliando a calça, conseguiram verificar que o sangue que estava ali na calça masculina era o sangue da Laura. E aí, gente, outra coisa aconteceu também no ano 2000, quando voltou aí essa investigação. Uma mulher chamada Michelle Davenport, ela entrou em contato com a polícia porque ela disse que naquela época, em 84, naquele mesmo verão, então Laura perdeu a vida em maio, isso deve ter acontecido com essa mulher entre junho ou agosto, Kyle levou ela naquela mesma pedreira, ele forçou ela a ter relação e ele disse que se ela não fizesse o que ele queria, ele iria fazer com ela a mesma coisa que ele fez com Laura, exatamente ali. Então assim, a mesma coisa, né, que aquela moça falou do John lá atrás, aconteceu com essa moça, só que, gente, com o namorado da Laura. Na conversa que eles tiveram na pedreira, ela disse que ele deixou bem claro que ele tinha tirado a vida da namorada. E essa moça, na época, ela chegou a contar para umas pessoas da família dela, pessoas bem próximas, só que eles resolveram não falar para a polícia. Olha só. Agora, no ano 2000, ela resolveu finalmente fazer isso. Gente, no dia 31 de maio de 2000, exatamente nesse dia, 16 anos da morte dela, saiu o resultado do DNA que estava na calça masculina, né? No sêmen que foi encontrado lá, coletaram o DNA e deu positivo para ser do Kyle. Em novembro de 2000, Kyle foi interrogado e ele negou que esteve com Laura lá naquela pedreira. Ele disse que nunca esteve com ela lá. Disse que nunca foi violento fisicamente com ela. Uma vez, gente, olha só, uma vez ela pulou nele e aí ela bateu os dentes e quebrou. Só que sim, eles gritavam e berravam muito um com o outro. Só que aí Kyle fez uma burrice. Ele confessou que a calça masculina encontrada lá em cima da Laura poderia sim ser dele. O que isso quer dizer, né? Que se aquela calça foi encontrada com ela na pedreira, se tinha respingo de sangue da Laura na calça dele, e aquele tipo de respingo de sangue só poderia ter acontecido com a pessoa ajoelhada em cima dela, então sim, ele esteve lá na pedreira com ela. Kyle, ele também tinha agora passagens pela polícia. Ele foi preso algumas vezes por abuso íntimo, tentativa de roubo e resistência à prisão. Só que aí logo depois disso ele resolveu pedir um advogado e aí tiveram que parar o interrogatório. Então finalmente Kyle foi preso. Em março de 2001 começaria o julgamento por ter tirado a vida de Laura. Os policiais e depois o promotor acreditavam que Kyle fez isso por causa de ciúmes. Ele já era obcecado por ela na época da escola. Daqui a pouco eu vou relatar para vocês os depoimentos, né, das pessoas que foram lá no tribunal, das coisas que elas viram, que elas presenciaram. E aí, quando ela foi para a faculdade,
antes dele conheceu outras pessoas, começou a sair com outras pessoas, porque ela não tinha coragem de terminar o relacionamento, na verdade ela tinha medo, ele resolveu terminar a vida dela. Fora que Kyle sempre ia até a faculdade, sempre ficava atrás dela, vigiando ela, então muitas pessoas presenciavam brigas entre os dois quando ele aparecia do nada lá na faculdade. Então durante o julgamento foram mais de 20 pessoas dizendo que tinham visto ele ser abusivo com Laura em algum momento da vida. Antes do julgamento, inclusive, Kyle tinha entrado com uma moção para impedir que essas pessoas fossem depor, né? Só que ele não conseguiu. A mãe de Laura confirmou, né, que a filha reclamava que ele era abusivo com ela. 3 amigas da época da escola disseram que tinham visto o momento que ele pegou Laura pelo cabelo, puxou o cabelo dela e empurrou o rosto dela contra o capô do carro. Uma outra colega da época da escola viu quando ele puxou a namorada e empurrou ela dentro de um armário. Olha só que absurdo, gente. Uma outra pessoa disse, isso já na época da faculdade, que viu quando ele dirigia o carro, segurava o braço da Laura fora do carro, enquanto ele dirigia, a Laura ficava acompanhando, né, correndo do lado do carro, assim, para não cair e não se machucar. Também teve uma testemunha que viu ele torcendo o braço de Laura. Outra testemunha lá na faculdade que viu quando ele empurrou ela de escadas. Outra pessoa disse que ele invadiu a casa de Laura. E outros colegas, né, outros rapazes, que falavam que Laura, sempre machucada depois de apanhar, ia conversar com eles, chorar e desabafar. O promotor acreditava que por ciúmes ele ficava perseguindo-a, então ele ficava observando o que ela fazia. No dia 30 de maio, quando ela estava na balada, ele a seguiu até lá e aí viu então, né, que ela teve um momento íntimo com aquele rapaz da balada. E aí no dia 31 de maio acabou se encontrando com ela, convencendo ela de repente a ir até a pedreira. Eles foram e lá ele acabou agredindo ela fisicamente, acabou tirando a roupa dela, acabou se tocando, né, porque foi encontrado o sêmen dele ali na calça jeans. E quando ele percebeu que ele tinha manchado as calças de sangue, ele acabou descartando a calça ali. Foi nesse momento, então, que ele dirigiu o carro dela, né? Afinal, eles tinham ido com o carro dela até a pedreira, que foi quando aquela mulher disse bem claramente que viu Kyle dirigindo o carro da Laura. A mãe da Laura disse que naquela época já falava para a polícia: olha, é ele, tem que ser ele, investiguem. Só que a polícia não acreditou nela e foi procurar por outros caminhos. A gente demorou tempo pra caramba para começar esse julgamento. O julgamento aconteceu só em setembro de 2006, 5 anos depois, né, dele ter sido denunciado. E com todas essas informações, o júri acabou considerando ele culpado de ter tirado a vida de Laura e ele recebeu a prisão perpétua e ele poderá pedir a liberdade condicional depois de um tempo. A primeira audiência de liberdade condicional será em 2042. Ele entrou com vários recursos tentando anular o julgamento, só que todos eles foram negados. Então sim, ele terá que cumprir essa pena. E aí, o amigo de Laura, que se tornou policial, cumpriu a promessa que tinha feito para a mãe dela, que ajudaria a solucionar o caso, e a mãe dela, né, com isso acabou cumprindo o que prometeu ali para a filha no túmulo, que iria atrás de quem fez aquilo para obter justiça. Lembrando que a justiça sempre é agridoce, né? Tem um lado que a pessoa foi presa, que ela foi condenada, que ela pagará por isso e ela ficará fora das ruas, né? Não poderá machucar outra pessoa. Porém, isso não quer dizer que o ente querido voltará para a família. Dan, o amigo, ele disse que em 2042, que será o momento, né, que Kyle poderá pedir a liberdade condicional, ele disse que o próprio Dan estará com 83 anos de idade. Só que ele fará questão, se estiver vivo, de estar lá nessa audiência para dar o testemunho dele e dizer por que esse homem não deve sair da prisão. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje.
um caso que foi solucionado por pessoas que vão atrás da justiça. Coincidentemente, o amigo dela acabou pegando esse caso e acabou indo até o final. A mãe dela também, que não desistiu. E é isso, né? Depois de 16 anos, um caso solucionado. Bom, então eu espero vocês no próximo caso. Se você assistiu até aqui o finalzinho, muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Indique esse canal ou esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Me siga também lá no Instagram, @ThaisRory, @CextaEstranha. E é isso aí, porque eu já falei demais, né? Até o próximo caso, gente. Beijinhos pra vocês. Muito obrigada pela companhia.